Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Ao adentrarmos as portas da casa, já somos envolvidos pelo abraço fraterno da espiritualidade, que preparou esse ambiente para recebê-los com muito amor e carinho. Nesse momento, já começamos a receber o que viemos procurar, conforme o nosso merecimento. E antes de iniciar, passar alguns recados para começarmos o nosso trabalho aí, com toda energia, com toda a vontade de participação, contando sempre com a colaboração dos amigos fraternos do plano espiritual e do Mestre Maior, que está sempre olhando por nós, torcendo pela nossa vitória. Nós temos palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Então, o nosso cronograma de palestras está afixado lá fora, né, no quadro, também na internet, no site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive, as palestras que são proferidas na casa estão gravadas e à disposição. E através do site também, aqueles companheiros, né, que não estão presentes, não puderem acompanhar, podem formular suas questões, que serão respondidas na realização da palestra. Nós sabemos que os nossos companheiros da internet sejam bem-vindos também. Que a graça de Deus abençoe a todos. Nós temos o plantão de atendimento meia hora antes das palestras. Então, quem desejar passar, chega um pouco mais cedo, a gente dá um jeitinho, a gente atende com muito carinho. Essa é a nossa função de auxiliar quem precisa de apoio e de ajuda. Nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, que é realizado às sextas-feiras, a partir das 19h30. Não é uma palestra, não é aberto ao público em geral, mas são para aquelas pessoas, aquelas famílias, aqueles parentes, aquelas pessoas que têm se envolvido com as drogas, ou os vícios de todos os tipos. Se conhecerem alguém nessa situação, tragam até nós para que nós possamos fazer um trabalho de auxiliar, de amparar as famílias e as pessoas que têm o vício a se libertarem desse mal que assola grande parte da sociedade. Nós temos o nosso trabalho social no segundo sábado de cada mês, que é a distribuição de 70 cestas básicas às famílias carentes cadastradas. Nós contamos com a colaboração dos nossos voluntários, que nos doam os alimentos, para que possamos montar essas cestas e atender aqueles nossos irmãos necessitados. Então, quem puder colaborar, por favor, estamos aceitando alimentos não perecíveis, para montarmos as cestas. Todos os sábados, temos a distribuição de lanches, chá, chocolate aos moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. É uma forma de dividir um pouco do que temos com quem não tem nada. Levar um pouco de afeto, de carinho, levar um pouco de amor àqueles nossos irmãos que por variados motivos se encontram abandonados, esquecidos, largados nas ruas aí. Então, nosso trabalho é justamente levar um pouco de conforto a esses companheiros. Então, quem quiser colaborar, é só se encontrar com a turma a partir das 17h30, começar a preparar os lanches, preparar o chá, o chocolate, mãos à obra. Tá bom? Senhores internautas, podem enviar suas perguntas referentes ao tema. Embora talvez nós não podamos responder agora, mas durante a semana nós mandaremos a resposta aí dessas questões. Tá certo? Então fica aí a critério dos senhores formular as perguntas, se nós não conseguirmos respondê-las durante a realização da palestra. Às vezes o nosso tempo é curto e o tema é tão abrangente que nós acabamos não tendo tempo para resolver tudo isso. Tá ok? Gostaria de pedir a todos, mesmo que acabada a reunião, que permaneçam em silêncio. Certo? Pois os trabalhos continuam, para depois irmos até os passes, para que possamos retornar mais firmes e confiantes até a nossa residência. E depois desses recados, então, peço a todos, para que fecharmos os nossos olhos do plano físico. Vamos sentindo o abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade. Vamos unindo os nossos pensamentos e levando-os a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido. E vamos agradecer a oportunidade do estudo, do aprendizado. Que possamos, meu Pai, aproveitar o máximo que estaremos conversando nesta tarde. Que possamos, Senhor, confiantes na vossa misericórdia, no vosso amor, sairmos firmes e reconfortados. Obrigado, meu Pai, que assim seja. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Marcos Cunha, que fará para nós a prece esta tarde. E o tema, tolerância, do livro Pensamento e Vida. Que ele seja feliz na sua exposição. Obrigado.
Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, obrigado, nos envolva a todos. E o tema de hoje, como o Washington nos falou, tolerância, tem tudo a ver, né, com a gente, porque efetivamente no nosso dia a dia existem inúmeras situações em que nós temos que mostrar como está a nossa tolerância e que sermos até tolerantes. O tema foi retirado realmente do livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E aí eu fui buscar a tolerância nos nossos dicionários. E os nossos dicionários nos dizem que tolerância é a capacidade de uma pessoa ou um grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente das que são a norma no seu próprio grupo. Então a gente já começa a perceber aí que, segundo os dicionários, nossos dicionários, criados por nós, homens e mulheres, ele fala muito dessa capacidade, que a tolerância é essa capacidade que nós devemos ter de aceitarmos uma pessoa diferente no nosso grupo social. E que tem uma atitude diferente, ou seja, é aceitarmos pessoas com atitudes diferentes das nossas. Isso é o que dizem os nossos dicionários. Já os espíritos, os nossos benfeitores espirituais, nos dizem que tolerância é reflexo da compreensão, da paciência e do perdão. Então vai um pouco mais além do que os nossos dicionários nos dizem. Vamos repetir? Tolerância, segundo a espiritualidade, é reflexo da compreensão, da paciência e do perdão. Da compreensão de que as pessoas são diferentes. E aí já diz tudo. Se são diferentes, pensam e agem diferentes. Isso já acontece no nosso círculo familiar. Todos. Esposo, esposa, pais, filhos, todos, enfim, pensam e agem diferente uns dos outros. Então nós devemos ter, sim, essa compreensão, começarmos a compreender isso. E a doutrina espírita sempre nos fala isso, sempre nos ensina sobre tolerância. Se o tema hoje é tolerância, quantos outros temas aqui não foram apresentados por tanta gente em que o tema tolerância estava ali incutido? Talvez não a palavra em si, claramente, mas o tema estava ali, que é aprendermos a nos tolerarmos uns aos outros. Então, é reflexo realmente dessa compreensão de que somos espíritos diferentes uns dos outros. A espiritualidade, a doutrina espírita nos informa, nos ensina que nós temos a nossa individualidade. Quando desencarnamos e retornamos à pátria espiritual, retornamos com a individualidade que é de cada um. Pois é, e essa individualidade é diferente de pessoa para pessoa. E tolerância também é um reflexo da paciência. Ora, se nós estamos começando a perceber que tem que haver em nós compreensão com as diferenças dos outros, é claro que tem que haver paciência, porque nem sempre essas diferenças são agradáveis. Algumas diferenças não tem problema, é coisa normal, mas algumas diferenças não são muito agradáveis a nós todos, as diferenças de todos nós em relação a todos nós. Então, é necessário que tenhamos também, que aprendamos a cultivar no nosso dia a dia a paciência com as atitudes das outras pessoas. Embora muitas vezes nós não aceitemos, mas temos que começar a ter um pouco mais de paciência com algumas coisas daquelas pessoas que estão muito próximas a nós. E finalmente, tolerância também é o reflexo do perdão. Ora, se compreendemos, se somos pacientes, estamos a um passo de começarmos a perdoar. Mas toda vez que se fala em perdão, eu tenho certeza que na cabeça de todos nós paira uma dúvida. O que é perdoar? E eu acho que talvez não exista uma explicação fechada de ponto final. Perdoar é isso, ponto.
Porque ela vai de acordo com a capacidade de cada um, o aprendizado de cada um de perdoar o quê? Ou quem? Alguém que nos fez alguma coisa. E aí sim, alguma coisa que nos feriu, que nos magoou, que nos machucou. Eu tenho a impressão que a explicação para o perdão que eu sempre mais aceitei é que perdoar não é esquecer. Porque nós não esquecemos quando nos fazem alguma coisa. Nós temos um cérebro, temos uma memória, e as coisas não se apagam tão facilmente. Principalmente quando é feito contra nós algo que nos machuca. Então nós não esquecemos, não. Perdoar, talvez seja assim, é quando nos lembrarmos daquilo que nos foi feito por outra pessoa, aquilo não nos machucar mais. Nós não nos magoarmos mais. Nós não desenvolvermos pensamentos até de vingança. Se não aquela vingança física, aquela vingança meio que espiritual que às vezes a gente tem, né? Aquela coisa do eu perdoei fulano, mas a vida vai lhe ensinar muita coisa e vai lhe mostrar caminhos e às vezes dolorosos. Isso para mim é meio que vingança. É um pensamento meio vingativo. Eu te perdoei, mas a vida vai te ensinar umas coisas meio dolorosas. Isso é vingança. Não aquela da agressão, aquela vingança física, mas a mental, em que você não perdoou. Por quê? Porque o que ela me fez ainda me machuca quando eu lembro. Agora, quando nós lembramos, e vamos lembrar sempre daquilo que foi feito, não mais nos machucar, não mais nos magoar, talvez apenas nos entristecer, porque aquela pessoa talvez ainda esteja fazendo as mesmas coisas, aí nós estamos começando a perdoar. E tudo isso, então, vai refletir na tolerância. E aí eu faço a pergunta, como anda a nossa tolerância no nosso dia a dia? Como está a nossa compreensão, a nossa paciência, o nosso perdão no dia a dia? Poxa vida, a gente vem na casa espírita, a gente estuda a doutrina espírita, ouve palestras pela internet, a gente lê livros maravilhosos, os próprios da codificação e outros livros auxiliares excelentes, lindos. Achamos textos maravilhosos por aí, vamos ouvir as palestras, tudo muito bacana. Mas a gente tem que puxar isso para a nossa vida, para a prática da nossa vida. A gente não pode sair daqui simplesmente, bom, fiz a minha parte, né? Fui à missa, né? É bem aquela coisa do domingo de manhã, fui à missa. Então fui lá na casa espírita, assisti lá a alguém falando alguma coisa, foi legalzinho, foi bacaninha, tomei um passe e vou lá para fora e esqueço de tudo. Não, a gente tem que, seja em que segmento religioso nós estivermos, nós temos que começarmos a colocar em prática aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, sempre, lógico, passando pelo crivo da nossa razão. E para sabermos como anda a nossa compreensão, a nossa paciência e o nosso perdão, a gente não precisa ir muito longe não, né? A gente para na nossa casa que já é o suficiente. Ali já é o suficiente. A gente não precisa sair na rua para ver isso não, como que está a nossa tolerância. Porque na nossa casa nós convivemos com os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos. E como nós nos toleramos em família com as diferenças? Porque o primeiro lugar, como nós também sempre dissemos, e a espiritualidade também sempre nos passa, é que é na família o primeiro lugar onde vamos aprender a aceitar, a dividir, a compreender, a tolerar, a perdoar e a amar. Então a gente não precisa ir muito longe para nós sabermos como nós estamos lidando com aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Com aquilo que a doutrina espírita está nos passando. E o princípio básico da doutrina espírita, eu pelo menos vejo dessa maneira, é que nós nos transformemos em homens e mulheres melhores, ética e moralmente. Se nós não estamos conseguindo isso, nós estamos falhando, alguma coisa está errada. Nós não estamos nos esforçando, talvez, a colocar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos passa.
E nós temos que levar isso tudo para o nosso dia a dia. Normalmente, nós não toleramos aqueles que pensam e agem diferente de nós. Isso é muito difícil, nós sabemos disso. É difícil tolerar as pessoas que têm gostos diferentes de nós. É difícil tolerar atitudes diferentes das nossas. E nós temos esse costume ainda de não tolerarmos quem pensa e age diferente de nós. Nós gostamos muito de estar próximo a pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que são iguais a nós. Isso é muito mais fácil, é lógico que é. Mas o importante da coisa é essa capacidade de vivermos com o diferente. Porque estamos nesse mundo para nos ajudarmos, para aprendermos e crescermos espiritualmente, moralmente, uns com os outros. Sozinho, não. O ser humano é um animal gregário. Ele é feito para viver em grupo. O ser humano não é um animal feito e criado para viver sozinho. A solidão, ela pode até ser muito boa de vez em quando para refletirmos na nossa vida, é quando nós nos retiramos um pouquinho, mas não dá para ser muito tempo, porque ali a gente não vai aprender. Nós vamos aprender uns com os outros. Por isso, somos animais gregários, animais para viver em grupo. E justamente acabando por não tolerarmos quem pensa e age diferente de nós, nós vamos desenvolvendo o quê? Intolerâncias, claro, não poderia ser diferente. Vamos desenvolvendo em nós uma série de intolerâncias. Intolerância racial, onde não toleramos as raças das outras pessoas, as cores das outras pessoas, da onde aquelas pessoas são, porque são e têm costumes muito diferentes dos nossos. As pessoas, por exemplo, de outros países com costumes tão diferentes dos nossos, nós até compreendemos e falamos às vezes, nossa, como é bonita, né? Essa diversidade de ideias, de atitudes, né? Uma diversidade cultural, desde que as pessoas estejam lá. Porque quando as pessoas vêm para o seu mundo, para o seu país, estão muito próximos de você, a gente começa a desenvolver essa intolerância racial, por não aceitarmos que as pessoas sejam diferentes também. Desenvolvemos uma intolerância sexual, por não aceitarmos as opções sexuais das outras pessoas, não nos cabe julgar. Todos nós podemos ter alguém com uma opção sexual diferente da nossa própria família, muito próximo a nós. Não nos cabe julgar isso. E nós acabamos também nos tornando intolerantes, e essa intolerância é muito grande no nosso mundo e ainda também no nosso país. Que é a intolerância sexual. Sexual que eu estou dizendo no caso de opção sexual das pessoas. Se é certo ou se é errado, não nos cabe julgar. Aliás, não nos cabe julgar nada se é certo ou errado na vida de ninguém. Da mesma maneira como nós não gostamos de sermos julgados. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem as suas opções de vida. Cabe à sociedade regular algumas outras situações para que as pessoas não ofendam, não agridam, não machuquem outras pessoas. Mas nós estamos falando aqui dessa intolerância no nosso dia a dia com pessoas agindo diferente de nós. Temos uma intolerância religiosa, e muitas vezes não toleramos também quem é de uma religião diferente da nossa, principalmente se bate a porta da nossa casa no domingo às 9 horas da manhã, aí a intolerância religiosa nossa é incrível. Temos uma intolerância social, intolerância familiar, temos intolerância familiar, principalmente quando são famílias grandes. É só cada um olhar para a sua família, vai ver como às vezes a gente desenvolve essa intolerância por alguns membros da nossa família, ou talvez aquele primo mais distante um pouco, ou talvez aquela cunhada, ou mais próximo, talvez aquele irmão, não é? Também nós desenvolvemos esse tipo de intolerância. E finalmente a intolerância humana, né? Essa toda intolerância está envolvida numa intolerância humana. É a capacidade que nós temos de não tolerarmos o outro, o ser humano, que é passível de erros e acertos como nós, da mesma maneira. E isso tudo por quê? Porque somos egocêntricos.
Queremos que tudo e todos funcionem à nossa volta em nosso benefício. Queremos que as coisas funcionem de acordo com os nossos gostos. E isso é uma situação egocêntrica. E nós ainda somos muito egocêntricos. Porque nós ainda pensamos muito em nós. E não no outro. E aí queremos que os outros pensem e ajam como nós. E aí é interessante, né? Porque nós queremos que as pessoas pensem e ajam como nós, mas a recíproca não é verdadeira. Que nós queremos que as pessoas gostem do jeito que nós somos. Então nós não estamos pensando em agir e pensar como as pessoas, mas queremos que elas façam isso em relação a nós. Já o contrário não é verdade. E aí vem aquela velha frase. Muitos de nós aqui já disseram, eu já disse no passado. E um passado não tão distante. Quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Quantos de nós já não falamos isso? Tem que ser do jeito que eu sou. Se não for assim, tchau e benção. Muito obrigado. Não é assim, gente. A doutrina espírita, os espíritos nos ensinam que nós devemos nos melhorarmos. Nós devemos fazer por sermos gostados, por sermos queridos também. Não é mais assim essa coisa. Antigamente a gente falava isso, quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Mas nós temos que nos esforçarmos. E se quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou, então por que eu não posso gostar da outra pessoa do jeito que ela é? Não é? 2 pesos, 2 medidas. A recíproca não é verdadeira nesse caso. Vamos lembrar que Deus dá à planta o tempo necessário para ela germinar, para ela crescer, para ela florir e, se for o caso desta planta, frutificar. Deus dá todo o tempo necessário para ela. E Deus dá também o tempo necessário para nós, homens e mulheres, desde o nosso princípio inteligente, desde a criação do nosso princípio inteligente, quando passamos a estagiar pelos reinos ditos inferiores da natureza. A partir daí, Deus deu todo o tempo para a gente. Alcançamos a condição de espíritos humanos e Deus continua nos dando todo o tempo necessário para quê? Para que cresçamos, para que aprendamos, para que possamos evoluir, para que erremos menos e acertemos mais, certo? Então por que também nós não podemos dar esse tempo às pessoas? Para que elas evoluam, para que elas cresçam, para que elas façam a coisa certa. Nós devemos fazer isso. Nós queremos todo o tempo do mundo para aprendermos e não damos esse tempo para as pessoas. Todos nós alcançaremos a luz. Todos nós, desde a nossa criação, somos espíritos buscando essa luz. Da mesma maneira que o tropismo das plantas que buscam a luz, é um movimento próprio. Na realidade, o tropismo é um movimento que as plantas têm, baseado em algumas coisas da natureza, e a luz é uma delas. E quando acontece pela luz mesmo, chama-se fototropismo, que é aquele movimento que as plantas fazem em direção à luz. Vocês já devem ter visto que quando a gente põe uma planta em casa, aquela coisa toda, no lugar onde está o sol, no lugar onde está a luz, ela vai crescendo sempre naquela direção, não é? Isso chama-se fototropismo. E nós desenvolvemos esse fototropismo porque nós estamos indo em direção à luz também. Mas temos que entender que todos vamos ter esse tempo. Cada um de nós. Então aí a gente chega à conclusão que a nossa tolerância está na mesma proporção de nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque somos extremamente orgulhosos, achando que somente nós somos os certos, e somos egoístas, porque queremos todo o tempo do mundo para nós e não damos esse tempo necessário às outras pessoas. E aí nós não toleramos um monte de coisa, né? Não toleramos o colega de serviço, porque ele é totalmente diferente de nós, ou porque ele não faz o trabalho dele direito e a gente não tolera. Nós não toleramos aquele familiar
que diz umas verdades para a gente, muitas vezes, e a gente não está muito disposto a ouvi-las, e aí nós começamos a não tolerá-lo também. Não toleramos quem bate a nossa porta, não toleramos o pedinte na rua, sem ao menos se preocupar em que situação aquele pedinte se encontra, por que ele está ali. E muitas vezes nós também não toleramos isso. Não toleramos o irmão de ideal religioso, às vezes nós não toleramos nem o próprio irmão do nosso mesmo ideal religioso, da nossa própria religião, porque essa pessoa pensa diferente de nós, porque ela fala coisas diferentes de nós. Muitas vezes não toleramos o atendente na loja, o atendente no mercado, porque não nos recebeu com um sorriso, porque nós falamos bom dia e ele não nos respondeu, e nós nem sabemos o que está passando na vida dessa pessoa. De repente ela não está nem conseguindo dar um bom dia. Pode estar passando por problemas terríveis na vida dela e está ali trabalhando, lidando com o público. A primeira coisa que a gente fala é assim, não serve para trabalhar com o público. Dei bom dia, nem me respondeu. E aí nós não toleramos isso também. Não toleramos o outro motorista que resolve entrar na nossa frente. A gente, não, imagina, veio lá, quer passar? Não, não vai passar nada, fica lá para trás. A gente não tolera também. Eu sempre digo que o trânsito é o melhor lugar que tem para nós desenvolvermos o amor, né? A gente toma aquela fechada maravilhosa, aquele amor vai subindo, 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 né? Aí você põe para fora, que aí você abre o vidro e põe para fora todo aquele amor, né? Pois é. É um lugar legal também para nós desenvolvermos tolerância também, né? Porque a pessoa dirige diferente. Olha, vai dirigir não sei aonde, vai ficar em casa, vai dirigir fogão, né? Como é que é? Vai dirigir essas coisas. Então, vai pilotar fogão. Quer dizer, porque a gente quer que as pessoas façam exatamente igual a nós. Elas ajam da mesma maneira que nós. Está vendo como nós somos muito pouco tolerantes com as outras pessoas? Que a pessoa errou, que a pessoa está devagar. Talvez ela esteja devagar porque gosta de andar devagar. Talvez ela esteja devagar porque ela está aprendendo. Ela tirou carta faz pouco tempo. Quem tira carta faz pouco tempo anda devagarinho na rua, com mais cuidado, tudo isso. E a gente fica super nervoso também por isso, né? Isso é intolerância. E essa intolerância toda vai desenvolvendo em nós uma outra coisa, que é muito prejudicial a todos nós, que é mau humor. Que é fato. Se somos intolerantes, começamos a desenvolver esse mau humor na gente. E nós não podemos esquecer que sorriso, gentileza e educação levam a recebermos o mesmo em troca. Não dá para a gente desenvolver esse mau humor. Nós temos que tentar pautar os nossos dias, as nossas atitudes, seja lá onde nós estivermos, com um sorriso, com uma gentileza, com uma educação. A tendência é que nós recebamos isso de volta. Às vezes não imediato, algumas pessoas demoram para captar isso. Se nós já estamos conseguindo fazer isso, puxa, graças a Deus, agradeçamos a Deus e peçamos cada vez mais a oportunidade de fazermos isso. Mas não julguemos o outro que não está recebendo talvez da mesma maneira. Mas se a gente for continuadamente fazendo isso a gente vê muito no serviço da gente. A gente uma hora começa a receber em troca. Porque nós estamos sendo gentis, estamos dando um bom dia, estamos dando um sorriso. E cai de novo naquele negócio que nós falamos há pouco. A pessoa pode não estar bem em alguma época da sua vida e ela não vai conseguir realmente captar isso até que um dia ela conseguirá. E esse sorriso, essa gentileza e essa educação também vai nos ajudar a nos tolerarmos e a nos aceitarmos mais uns aos outros. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas aflições, os nossos problemas e os nossos defeitos. Todos nós. Hora ou outra, também somos intoleráveis. Porque até então a gente só está falando que não somos tolerantes com os outros. Quer dizer, então, que achamos aquelas pessoas intoleráveis, talvez. Mas todos nós, hora ou outra, somos intoleráveis. Aquele dia que estamos de mau humor, aquele dia que a gente está chato mesmo. Isso acontece na vida de qualquer um. A gente já consegue até perceber isso hoje. Puxa, hoje eu estou chato, estou de mau humor, eu estou ranzinza hoje. Pois é, então eu estou intolerável. E eu também tenho que trabalhar isso em mim. Porque eu não quero que as pessoas me vejam desta maneira. Eu quero que as pessoas me vejam bem. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós, de sermos pessoas melhores, de sermos mais felizes, de
passarmos mais alegria e mais felicidade aonde nós estivermos e, consequentemente, tentar enxergar isso também nas outras pessoas, mesmo que existam diferenças, e é claro que elas existem. Então, a tolerância, com certeza, ela caberá em qualquer lugar. Agora, lembremos, é claro, que ser tolerante não é ser conivente. Não é isso. Nós não precisamos ser coniventes com as coisas erradas para dizermos que somos tolerantes. Não, nós temos capacidade de enxergar as coisas erradas e não precisamos ser coniventes com aquilo. Mas o nosso julgamento, nesse nosso julgamento, é que tem que haver uma certa tolerância. Volto a dizer, tudo que a doutrina espírita nos ensina, ela nos dá o caminho para que nós possamos não sermos coniventes e a tolerarmos um pouco mais, por mais graves que sejam os erros das pessoas. Porque nós sabemos que, infelizmente, aquela pessoa ainda está naquele caminho, no caminho do erro, que hoje talvez nós já não estejamos mais, graças a Deus. Então devemos agradecer a Deus por não estarmos mais no caminho do erro, mas devemos pedir a Ele força, paz, equilíbrio, sustentação, para que nós possamos lidar com as outras pessoas que pensam e ajam diferentes de nós. Não pode fazer que nem um amigo do meu serviço que diz que a mulher dele pede todo dia a Deus que Deus lhe dê paciência. Ela não pede força, que se ele der força para ela, ela mata ele. Então ela fala, eu peço a Deus que me dê só paciência, já tá bom. Não me dê força, senão eu mato ele. Quem conta é ele mesmo pra gente. Então é isso. Humildade e misericórdia, elas andam sempre juntas e vão conduzir claramente à tolerância. Não é fácil. Lidarmos com as diferenças uns dos outros não é fácil, com certeza. Se nós pararmos e pensarmos na nossa vida, alguns bons anos para trás, a gente vai ver quanta coisa a gente já não mudou, quanta coisa a gente já não melhorou, né? Quantas vezes nós fomos tão intoleráveis também em relação às outras pessoas, né? Quantas vezes a gente estava passando por problemas tão difíceis na nossa vida e extravasávamos isso de uma maneira não legal também, então as pessoas também não nos toleravam muito. E a gente percebe isso na nossa vida se a gente fizer uma reflexão bem ampla dessa nossa vida. E aí nós vamos percebendo que nós já melhoramos, graças a Deus. E que a doutrina espírita é um dos caminhos que nos ajudou, ou talvez até o caminho que nos ajudou e ajuda ainda a nos melhorarmos muito mais. Então, façamos de tudo aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita um meio de vida, um meio de nos melhorarmos uns com os outros e aprendermos a nos tolerarmos mais. E para nós encerrarmos, eu vou contar uma historinha rápida aqui, que eu já contei certa vez, mas eu acho que tem tudo a ver com essa questão da tolerância, que é a fábula do porco-espinho. Alguns de vocês já devem conhecer. Durante a era glacial, muitos animais eles morriam por causa do frio. E os porcos-espinhos, percebendo essa situação, resolveram se juntar em grupos, assim eles se agasalhavam e se protegiam, né? Mutuamente. Mas, claro, que os espinhos começaram a ferir uns aos outros, principalmente os mais próximos, que eram justamente aqueles que tinham mais calor para dar para os outros. Eles não resistiram, decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então, eles precisavam fazer uma escolha. Chegou um momento que eles precisavam fazer uma escolha. Ou eles desapareciam da terra, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros. E com sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos, aprendendo assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima poderia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim, eles sobreviveram, os porcos-espinhos. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um prefere, ou melhor, cada um aprende a conviver e tolerar os defeitos do outro e consegue admirar as suas qualidades. Esse é o melhor relacionamento que une realmente as pessoas. Não é pessoas perfeitas, até porque não somos perfeitos. E São Francisco de Assis disse certa vez que ninguém é suficientemente perfeito
que não possa aprender com o outro. E nem totalmente sem valores nenhum que não possa ensinar alguma coisa para outra pessoa. E é isso que nós temos que buscar dentro de cada um de nós, né? Então é isso. Por hoje é isso. Eu agradeço a todos vocês e quero desejar a todos da casa um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para todos nós, todos tenham boas festas, que a gente pare um pouquinho nesse final de ano, medite um pouquinho sobre o ano que passou e que já inicie o primeiro dia de ano preparando o 2014, porque são as nossas atitudes em 2013 que vão dizer se o nosso 2014 será bom ou não. E pensarmos no Natal que além do aniversariante Jesus, existe um aniversariante dentro de cada um de nós, que mais um ano se passou com lutas, com dificuldades, com aflições, mas com muitas conquistas, com muito aprendizado. E bom Natal para todos nós aí, que sejamos bastante felizes. É isso. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é aberto agora o momento que todo mundo estava desejando, né? Aquele momento de fazer as perguntas. Só levantar a mão, eu levo o microfone até vocês. Uma pergunta, um comentário a respeito do tema, tá bom? Oi, Marco, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio. Tolerância, vamos lá. Não sei se já ocorreu com você na sua vida, de você ter uma pessoa próxima que você não desce, não vai, aí você pega e fala, meu santo não cruzou com o santo dessa pessoa. Não teve só um, se na sua vida só teve um. Não, beleza, eu gostaria que você discorresse melhor sobre isso, entendeu? Meu santo não cruza com o santo dele. Pois é. Qual é o seu nome? Marco Antônio também. Xará, olha lá. Marco Antônio, é como eu disse, se você só tiver um, beleza, você está no lucro. Porque eu já tive um monte desses na minha vida, aqueles que não desce mesmo, né? E antigamente o que eu pensava? Bom, não pensava nada, né? Eu simplesmente pensava que é alguém que eu não simpatizava de maneira nenhuma. Se eu pensasse assim, ainda estava bom. Provavelmente eu pensava até pior. Mas hoje, graças a Deus, como eu sempre falo aí, como eu falei dos ensinamentos dos espíritos, da doutrina espírita, a gente percebe que são oportunidades. E são pessoas que já estiveram conosco em outras vidas, com certeza. A gente não fica encarnando, uma hora está aqui no Brasil, outra hora está na Coreia, outra hora está no México, outra hora... Não. A gente não fica encarnando, outra hora estou em Fortaleza, uma hora estou em Fortaleza, outra hora estou em Brasília. Não. A gente reencarna no meio próprio para o nosso crescimento. E quase sempre por ali. E quase sempre com as mesmas pessoas muito próximas a nós. Algumas dessas pessoas, realmente, são pessoas que estiveram na nossa vida em outras oportunidades no passado. E nós desenvolvemos processos, às vezes, litigiosos muito grandes com essas pessoas. E elas vêm novamente, muito próximas a nós, na nossa família. Naquele trabalho que a gente trabalha 30 anos na mesma empresa e o cara trabalha 30 anos na mesma empresa. Ele não muda de emprego, nem a gente, né? Pô, ele podia mudar de emprego, né? Não, mas vamos lá, 30 anos juntos. É aquele cara que você chega, sai, dá choque quando chega perto. Não é por acaso isso. Isso são oportunidades para nós nos reaproximarmos, para nós corrigirmos, para nós desenvolvermos em nós justamente essa tolerância, compreensão. Tudo bem, às vezes não dá para a gente sair abraçando e beijando todo mundo, que aí a coisa vai ficar feia mesmo. Mas a gente consegue, com as nossas atitudes, ir mantendo, ir melhorando um pouquinho para na próxima reencarnação a gente dar mais um passinho em como lidar com essas pessoas. E quando é na nossa família, é pior ainda, porque na nossa família está ali, na nossa família, na nossa casa. E nós sabemos também que todos nós reencarnamos em família com aqueles que estão há muito tempo conosco, num processo de crescimento, num processo de aprendizado, uns com os outros, uns ajudando os outros. Às vezes vem alguns que a gente está tendo problema a longo tempo. E aí, se nós não conseguirmos lidar com isso, se nós nos deixarmos levar por essa situação e aumentarmos ainda mais esse litígio, essa discórdia, essa desunião, o que vai acontecer? Vai levar isso para o outro lado e vai trazer de novo pior ainda. Fácil de resolver? Nem pensar. Se alguém achar que é fácil, diga para a gente, né, Washington, como que é, porque não é fácil. Mas é um processo de crescimento.
planeta de provas e expiações, né? Então, espíritos de provas e expiações ainda que somos. É isso? Difícil, né, Marco? É. Sem problema. Difícil, lógico. Até o perdão mesmo fica mais difícil de você administrar, sei lá, como é que eu posso usar essa palavra. Porque você falou do perdão. Olha, eu perdoo, mas lá a vida vai. Mas é verdade. A gente está se eximindo de um. Mas, e deixando para a vida cuidar disso aí. Mas é fato que a vida vai cuidar disso. Vai, sim, lógico. Mas somos nós que temos que tomar uma atitude de tentar resolver a situação. E a gente vai com certeza, sei lá, de repente até torcer para a vida fazer aquilo com mais rapidez, mas né? Então. E às vezes a vida faz, realmente. Existe uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, que com certeza é essa mesma lei que acontece com todos nós. Agora vamos pensar também o seguinte: nós somos privilegiados. Eu me sinto privilegiado por muitas coisas, pela própria vida, e pela saúde, e por inúmeras coisas. Mas eu me sinto muito privilegiado por ter a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, eu posso dizer que foi um marco divisório na minha vida, digamos assim, em muitas coisas. Talvez aquela estrada de Damasco que todos temos essa estrada de Damasco, não foi só Paulo, não. É um momento que nós enxergamos novas oportunidades na vida da gente. Então, eu me sinto muito privilegiado pela doutrina espírita. Então, tudo que a doutrina espírita nos ensina é que é a doutrina de Jesus, só que a doutrina mais esclarecida, porque agora somos mais esclarecidos e não há 2000 anos atrás, então temos condições de entender melhor os ensinamentos dele, e aí Jesus veio novamente através da doutrina espírita, nos trazer os seus ensinamentos de uma maneira agora mais ampla. Então, tudo que a doutrina espírita nos dá é oportunidade da gente pôr isso em prática e de compreendermos melhor o que acontece. E aí pautarmos as ações da nossa vida, mesmo essas ações muito difíceis de lidarmos, que é com o desafeto, e principalmente o desafeto familiar. Obrigado, Marcos. Obrigado, meus amigos. Também em cima do horário, tá? E quando aquela pessoa, que você nunca fez mal para aquela pessoa, mas você soube, por intermédio de outra pessoa, que ela desejou o mal para você e quis te prejudicar de toda maneira, e é um parente muito próximo, como você lidar com essa pessoa quando você reavê-la? Porque, assim, até agora eu não vi, e ela me desejou muito mal. Assim, tipo, muito mal mesmo, sabe? Como lidar com essa pessoa? Porque, assim, eu estou rezando para não encontrar. Então. Eu estou falando sério. Olha, ela desejar o mal, alguém desejar o mal pra gente, não quer dizer que o mal aconteça. Que a gente tem que vibrar na sintonia, tá certo? Então, o que acontece? Existem duas situações que a gente pode fazer nessa. A primeira é a gente encontrar com ela e sair no sopapo com ela. Essa é a primeira que a gente às vezes pensa. Eu estou sendo franco, é melhor ser franco. Essa é a primeira que a gente pensa, mas não é a correta. Não é isso que nós temos que fazer. Então, qual é a outra? Tirar satisfações? Ir lá conversar com ela? Por que você fez isso para mim? Está um passo da primeira. Se a gente vai tirar satisfação, a gente já está um passo da primeira situação. Da agressão. Se não física, pelo menos moral. Que também é muito ruim. Às vezes até pior. Então, o que acontece? Deixa ela na vida dela. Continue você não entrando nesta sintonia. Faça suas vibrações por ela. Coloque ela nas suas orações. Vão se encontrar? Ótimo. Tudo bem. Deixa. É a melhor coisa. Existem situações na vida que nós não conseguimos lidar, com pessoas que nós não vamos conseguir lidar. E se tentarmos lidar, vai piorar. Então a melhor coisa é nós nos afastarmos. Porque se essa pessoa um dia entender que ela errou e nos procurar para falar, aí sim,
é o momento de nós conversarmos, não acusarmos, mas conversarmos com ela e tentar mostrar para ela. Nós temos que tentar mostrar para as pessoas que se nós estamos aprendendo alguma coisa de bom, está sendo bom para nós, e mostrarmos para essas pessoas que está mesmo sendo bom para nós. E elas vão automaticamente percebendo essa mudança em nós no nosso dia a dia. Então eu diria, coloque ela nas suas orações, vibre bastante por ela, e quando encontrá-la, engole, deixa quietinha. Continue. Obrigado, Marcos. A todos, eu que Obrigado. agradeço. Obrigado a todos que participaram, tá? Mas o nosso tempo está curto e nós temos que continuar os nossos trabalhos na casa. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Bom, meus irmãos, depois de muito aprendermos, né, de trocarmos bastante informações, é chegado o momento de retribuirmos. Então, faço o convite a todos para fechar os olhos do plano físico, né, elevando os nossos unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos e sentimentos. Que essas energias possam ser usadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as até as casas de saúde, hospitais, leitos de dor, envolvendo com muito carinho aqueles companheiros que se encontram nessa situação. Aos governantes e governados, para que possam, caminhando juntos, modificar a situação do mundo, a sociedade e a própria vida. Para que possamos desenvolver a tolerância, meu Pai. E de braços abertos, Senhor, auxiliar os nossos irmãos que não têm o entendimento, que não têm a compreensão, mas que podem ser auxiliados e amparados, e através desse auxílio modificarmos a nós mesmos também, meu Pai. Para que a doutrina dos Espíritos possa continuar difundida em todos os cantos do planeta. E que em cada casa, meu Pai, em que se reunirem para o estudo do Evangelho, essa casa se transforme num farol para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos nas trevas da ignorância, na escuridão do sofrimento, buscando a luz, o reconforto, a paz e o amor. E agora, abrir espaço para que cada um vibre por aquele companheiro, aquele parente, aquele amigo que esteja necessitado. E vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos desta tarde. Que eles permaneçam conosco durante toda a semana, nos amparando, nos auxiliando, nos indicando o caminho a seguir, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles companheiros que vão receber o passe magnético, peço que façam a fila na porta, né? E depois, terminar o magnético, quem vai receber o passe espiritual, certo? E só reforçando agora um aviso, sábado que vem, dia 14, não haverá palestras. Dia 14 não haverá palestra, não haverá reunião pública. Haverá a festa das crianças carentes que nós vamos atender. Será realizada aqui na casa essa festa. Tá bom? Então, de antemão agradeço a todos e espero-os aí no retorno para que possamos dar continuidade aos trabalhos da casa. Tá certo? Então, sábado que vem não haverá reunião pública, também não haverá trabalho de passes. Salvo alguns casos de extrema necessidade, sempre terá alguém aqui, pelo menos para orientar, para ajudar. Tá bom? Então, fica o convite a todos aí para uma boa semana. Fiquem com Deus.